Olá, meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilha Chamou Nanã e do Projeto Cabaça, e muito feliz por estar aqui. Mais um episódio do Cabaça Cast, com pessoas maravilhosas. Mãe Luciana, de Oiá, que eu já havia sequestrado para o outro episódio. Porque quando a gente tá com uma mulher poderosa assim, a gente tem que aproveitar. Não é abusar, viu, mãe? É aproveitar mesmo a oportunidade, porque a senhora é muito querida. E a minha querida também, Tamires Sampaio. Então, mãe Luciana, por favor, se apresente. É a primeira vez que eu penso em sequestro de uma forma bem gostosa. Vou sair daqui com um outro jeito de pensar em sequestro. Bom, eu sou Luciana, né? Luciana Bispo. E aí o nome religioso é Luciana de Oiá, do qual eu tenho muito orgulho, né? Do meu orixá. Sou Ialorixá do Ilhobá Xel Godô, né? Minha comunidade, minha ebé. Muito feliz por isso. Sou de formação assistente social, gestora do Polo Cultural Lar Maricininha, que é um legado da minha mãe, do qual eu também me orgulho muito, e militante da infância durante muito tempo. E eu sempre digo que isso tem a ver com o meu orixá, né? Porque Oiá é mãe de beijo, então estou ali sempre no enfrentamento das causas das crianças e adolescentes da minha comunidade e também como um todo, né? Porque quando a gente traz isso para a vida, automaticamente você vai olhando e vai fazendo. Tenho 3 filhos, vários netos, porque é do axé também, né? Se eu não falar deles, as pessoas ficam muito bravas. Tem a ciumeira, né? Tem a ciumeira. E é muito engraçado que esse lugar de Alorixá, ele traz coisas muito precocemente para a vida da gente, né? Verdade. Então, porque sempre quando falam e avó, parece uma coisa de uma senhorinha, é um outro contexto. Eu acho que a gente está também vendo as avós de outro jeito, né? Mas é uma delícia, uma coisa muito gostosa. E o axé me traz esse privilégio, além dos meus. Sim. Mesmo. E estamos aí, sim. Agradeço o convite, né, para essa pauta, que é uma pauta que eu tenho algum conhecimento, que faço uma caminhada nela já há bastante tempo, né? Acho que mais de 2 décadas que eu estou na militância da infância. E obrigado, sim, fico até orgulhosa. O sequestro foi bom porque eu saí fortalecida daquele episódio e chego nesse aqui melhor ainda. Achei, mãezinha. E a Tamires Sampaio, que é uma querida, por favor, se apresente. Você tá com 2 Oiás. Adoro! Que é a representação do poder feminino. É uma mulher de Ansan. Eu sou a Tamires Sampaio, advogada. Atualmente eu tô como assessora especial do ministro da Justiça e Segurança Pública, coordenadora do PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, mas sou militante do movimento negro, fui do movimento estudantil, sou cria da Zona Leste de São Paulo, da minha mãe, guerreira do PT, dos movimentos todos, né? Desde o estudantil desde a barriga, né? Desde a barriga, é isso. Então, aí na luta, né? Dormindo, acordando, respirando. A luta pela nossa sobrevivência também, né? De certa forma, acho que é por isso que quando eu consegui entrar na Faculdade de Direito e Criação ProUni, passei a pesquisar segurança pública. Tive a oportunidade em Diadema, como secretária adjunta de segurança lá também, junto com o Benedito Mariano, coordenar um programa de proteção às mulheres em situação de violência, que é a Patrulha Maria da Penha, e agora nesse desafio no governo federal, o governo Lula. Muito bem. As duas sejam muito bem-vindas. Aí vamos chamar minha atenção, porque eu sempre esqueço, né, de fazer todas as apresentações, contar do projeto direitinho. Então, vamos lá. O Cabaça Cast, ele é
um produto, né, do Projeto Cabaça, que acontece um projeto de extensão e cultura da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, campus da Zona Leste, idealizado e coordenado por mim, esse projeto aqui, o Cabaça Cast, essa produção, está sendo realizada graças ao Instituto Social Cultural Brasil, em parceria do Ministério do Turismo por meio da Secretaria Nacional do Audiovisual e apoio cultural do Instituto de Estudos e Pesquisa Ileas Xaumonanã, do qual também faço parte, e por uma sessão desse espaço do Mídia Ninja, que graciosamente nos cedeu esse espaço, que é na nave coletiva, para a gente poder produzir esses episódios, né, do Cabaça Cast, com maior qualidade, para a gente poder entregar aí para o nosso povo de terreiro, que eu espero que, né, que gostem e que acompanhem o nosso programa. Bom, hoje a gente vai falar sobre racismo religioso. É um tema que dispara vários gatilhos, né? Estamos aqui, 3 mulheres pretas, então não faltam gatilhos. Mas eu acho que o Cabaça, ele traz também uma outra perspectiva, né? Porque a gente está num momento de luta, sempre tivemos num lugar de luta, mas hoje 2023, a gente provou já que é possível realizar muita coisa e construir muita coisa, né? E por isso que a gente pensou em vocês duas. A mãe Luciana, para essa história de vida na defesa da infância e juventude, que é uma herança, eu coloco como uma herança da mãe, né? Mesmo antes de ter todo aí o ECA, de ter todas essas legislações todas, sua mãe, a senhora me derragou, mas eu tenho, é estranho, né? Mas eu tenho muito carinho pela sua mãe, pela história dela. Me emociona muito ouvir a história da sua mãe, e que é o que eu acredito que é a história do povo preto, que eu acredito que é a história da mulher preta no Brasil. Eu acredito que é graças a mulheres como ela que existe o candomblé, que existe essa estrutura política de manutenção não apenas da nossa história, mas de garantia de vida. Né? Por isso que eu tomo a liberdade de sempre referir a sua mãe. A senhora me perdoa. Não, eu fico lisonjeadíssima. E toda essa história que a senhora tem na defesa da criança e do adolescente no Brasil, para além do ECA, né? Para além do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a gente, povo de terreiro, a gente já exerce o ECA muito antes dele existir. Sim. E no caso da Tamires, muito por conta de estar no Pronasce hoje, né? Que é um espaço de pensar prevenção à violência. Então a dica que eu estou dando aqui a gente já passou do estágio de lamentar. A gente lamenta sim, mas vocês duas são pontas de lança, né? São ponta de lança. Uma está ali na garantia dos direitos e a outra de pensar políticas para que esses direitos não sejam violados. Então, eu quero ouvir um pouquinho vocês, mãe Luciana. Conta um pouquinho aí pra Primeiro, gente. mais uma vez, quero agradecer porque a minha mãe é sempre uma inspiração. E ela é uma inspiração para mim, que sou filha biológica, e para todos aqueles que estiveram no Lar Maricininha enquanto abrigo. Então é muito bom ouvir as pessoas falarem da mãe Cida, da avó Cida, e o quanto ela ainda inspira essas pessoas. E aí eu também vou dizer que eu aprendi garantia de direito com ela, né? Acho que especialmente da resiliência da minha mãe em cuidar e ser cuidada, até de algumas coisas que faltou para ela na infância. Então, ouvir você falar me dá muita alegria, fico com o coração bem aquecido e com a certeza que é um ancestral que olha por mim e que olha por você, porque os nossos ancestrais vão olhar por todos aqueles que estiverem na busca, né, de um mundo melhor, e a gente está aqui
buscando um mundo melhor. E aí pensar pela manhã, ou no outro podcast, a gente ouviu a professora dizer que quem não era católico estava, né, com muitos problemas. Né? Morria, e aí pensando nas estratégias que o povo preto se utilizou para sobreviver e para cuidar da religiosidade, né? Para cuidar daquilo que era sagrado para eles. E acho que uma das estratégias é essa estratégia mesmo de se relacionar com o catolicismo de uma outra forma, né? De aproximar o que a gente chama de sincretismo, né? Para garantir minimamente poder cultuar o seu sagrado. E dizer que eu vivi isso porque a gente teve uma formação católica e depois de muito tempo eu fui entender que aquilo era a proteção da minha avó. Não era exatamente que as pessoas, porque mistura, não, ela estava nos protegendo, né? E durante todo o tempo, né, que a minha mãe esteve à frente do Lar Maricininha, ela nunca impôs para nenhuma criança a iniciação. Sim. Isso, inclusive, nos protegeu, né, nos protegeu desse racismo que é tão perverso, porque chegar num lugar onde uma mulher preta tem uma área, já questiona, porque é um lugar grande. Não, você não tem. E aí você cuida de crianças, o que você faz? Né? E o candomblé é sempre esse lugar que as pessoas desconhecem, mas elas querem falar como se elas fossem de dentro, como se elas tivessem propriedade, o que não é de fato. Então, com tantas crianças morando nesse lugar que tinha um terreiro de candomblé, a gente precisava de estratégias. Sim. E uma das estratégias da minha mãe foi de que as crianças iam para o terreiro, participavam, mas elas não eram parte no sentido de iniciadas, entendeu? Para evitar, inclusive, que a escola ou os lugares que eles frequentavam imaginasse ou pensasse que ela tivesse fundado o Lar Maricininha na perspectiva de iniciar todas as crianças, e não era. E vários momentos a gente teve alguns questionamentos da escola. Não era um grande enfrentamento, mas um questionamento da escola. Eles moram lá, naquele lugar. E aí, o que a minha mãe já dizia, sem ter ido à academia, mas muito pela intuição, muito pela proteção natural que a mulher preta adquire, ela fazer o diálogo com a escola. Não era esse diálogo que a gente propõe hoje, sim, com uma pauta organizada, mas a minha mãe fazia isso e eu aprendi isso com ela. Então, tá dizendo o quê? Porque a tabaco faz mal, porque tem uma pesquisa. Qual é a pesquisa? Mostra pra gente a pesquisa que a gente quer saber. E isso se dava com todas as instituições, com a rede, né? Sim. A escola, o próprio poder judiciário, tudo. O hospital. E aí a gente vai ali, antes mesmo de eu estar em outros órgãos, no Conselho da Criança e tal, vai ensinando, né? Vai me instrumentalizando para fazer defesa, sim, de criança e adolescente nesse lugar. Das crianças de terreiro, então elas podem ir para terreiro, como se dá isso, elas podem sim ser iniciadas, não há problema, não há nada de diabólico na iniciação, muito pelo contrário, né, porque o candomblé é um lugar de cuidado, a gente tem o sacrifício, mas muito cuidado com os bichos, todo o procedimento do candomblé é um procedimento de cuidado com o adulto e com criança muito mais, né? Velho. Com isso, porque é lugar de cuidado. Exato. É um lugar de cuidado, então você faz isso com muito cuidado. Na minha militância, em vários momentos eu era procurada por conta dessa questão da dificuldade da polícia, do próprio conselheiro tutelar agir, e aí a gente vai fazendo a pesquisa, a gente vai estudando, inclusive, para poder instrumentalizar o outro, sim, né? Percebendo que era uma narrativa recorrente, então você vai buscando instrumentos para poder ajudar os nossos, o que é imprescindível. Mas também a gente vai percebendo os impactos que isso tem na vida das pessoas que frequentam
os terreiros e também nos vizinhos, em toda uma comunidade. Porque quando uma criança é retirada, aí a gente viu recentemente, assim, há aproximadamente 2 anos, a gente viu crianças que foram retiradas da mãe por conta da sua iniciação. Sim. Horas, o que é isso? É. Se a própria Constituição garante a mãe, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 22 e 23, diz que a mãe pode levar a criança onde for o credo dela, o sagrado dela. Sim. Mas ela pode, se for numa igreja neopentecostal, se for numa igreja protestante, católica, se for cristã, enfim. Mas quando vai para o terreiro, essa Aí criança é retirada, ela perde a guarda. Né? Nunca nenhuma mãe perdeu a guarda do filho porque batizou Não. na igreja católica. Não. 3 meses de idade. Com 3 meses de idade. E muito menos mesmo que com 10, com 12, crianças que foram batizadas sem autorização pelos pastores, sem autorização dos pais. E ninguém foi preso. Então a gente começou a pensar isso, especialmente de 2 casos importantes que deu repercussão nacional, né? Porque foi por uma rede de televisão importante, de muito alcance, onde uma criança tinha sido retirada da mãe, porque a avó, discordando da iniciação, a avó então fez uma denúncia, o conselheiro tutelar da cidade, numa intervenção arbitrária, fez vários relatos, um registro de inverdades, e aonde o promotor público decidiu então que essa criança fosse retirada. E aí a gente olhou aquilo dizendo, a gente precisa dar conta disso. As nossas crianças devem e podem ser iniciadas sem punição para uma mãe, porque imagine alguém que está no sagrado, perde o filho, você já começa a questionar, né? Não, e punição da criança também. Porque o tamanho da violência. O tamanho da violência contra essa criança. O tamanho da irregularidade dos profissionais envolvidos, porque eles estavam fazendo aquilo a partir não da violência da criança, porque a criança foi para os órgãos para identificar se tinha algum maltrato, não tinha. Então, mesmo assim, a criança foi retirada. Quando ela retorna, é porque um advogado, né, Edio Silva Júnior, então, pegando toda essa documentação, ele identifica todas as violações. Então, quem violou essa criança foi quem deveria garantir, porque essa é a função do Conselho Tutelar. Mas esse Conselho Tutelar é quem? Pessoas que estão ligadas a igrejas que querem demonizar a nossa religião. Então, ele faz o quê? Ele retira, como punição dessa mãe, ele retira a criança irregularmente, violando. Ou seja, ele ocupa esse lugar para colocar esse lugar que seria para política pública, lembrando que a política pública é para garantir os direitos de todos, todas e todes, só que ele utiliza-se desse cargo para benefício da sua religião. Sim, é porque é uma política de proteção. Exato. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma política pública de proteção. Esta é a função do conselheiro. E ele se esquece disso em detrimento de atender um pedido da sua ordem religiosa. Porque eles querem trazer todos. E aí os impactos, acho que é muito importante a gente falar desse impacto, porque outras mães ficam com medo de perder esses filhos. Outros sacerdotes. Essas crianças ficam extremamente traumatizadas, porque eles vão para um abrigo. Nunca mais você conserta isso. É isso. Nunca mais você conserta o trauma de uma criança de perder sua família. De perder a sua família, de ficar mais de 20 dias em um lugar desconhecido, o que é arbitrário, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque não foi verificado a relação de afeto, a relação, enfim. E aí você tem que retomar, você precisa de alguém do direito para retomar aquilo que é seu direito. E alguém decidiu que não era, justamente por uma questão religiosa. E mexe com uma coisa que é muito delicada, que é o sagrado.
que é o sagrado dessa pessoa, todo o amor que aquela... E as crianças têm um amor pelo seu orixá, que é diferente de qualquer outra pessoa. E fere isso profundamente, né? Absurdamente. E nunca mais a gente conserta isso. Nunca mais. E aí eu fico pensando que está na hora da gente começar a pensar para além do que já existe, como pensar ações de prevenção à violência, prevenções à violência religiosa, e deixar claro que esse tipo de violência é racismo religioso. Né? Porque nunca nenhuma criança foi tirado dos pais, nenhum menino foi tirado de uma família por conta da circuncisão. Sim. Nenhum menino circuncidado foi tirado de seus pais. Não no Brasil. Não no Brasil. E é uma espécie de mutilação genital. Exatamente. Nunca nenhuma criança foi tirada de sua família por ser batizada, seja na igreja católica ou na... Isso, e ninguém pede autorização dos pais. Muito pelo contrário, né? É uma coisa de referendar. Exato. Né? Olha, você tá aqui, então você tá na igreja católica, tudo bem. Você tá na igreja, né, dos qualquer dessas denominações, também tá tudo bem. O que não está bem é estar num terreiro. Exato. É estar numa religião de matriz preta. Todas essas religiões têm algum tipo de interferência no corpo, né? Seja o jogar a criança dentro água. da água, seja tirar uma parte, né, de uma região íntima dela, seja o que for, e não tem qualquer tipo de questionamento, porque fazem parte de religiões que se constroem numa perspectiva do padrão, né, o europeu, ocidental e branco, de certa forma. E branco, e que não foi em nenhum momento demonizado, porque assim, como a religião de nós enquanto povo preto, né, é demonizada, todas as nossas coisas, né? Que é isso, o atabaque, a capoeira, e aí vai, a dança, isso tudo é favelado, é desqualificado, é coisa de bandido, é coisa de gente preta. Sim. É coisa de gente preta, é ruim. É ruim. Acho que aí é uma continuação, né, de arbitrariedades, e aí isso identificado, todo um movimento jurídico, para que essa mãe retomasse então a guarda da menina. Sim. E isso foi fantástico, sim, celebramos isso. E isso deu várias pessoas, né, como foi teve uma repercussão muito grande. E o que é importante também, porque aí tem os dois lados, né, de dizer, houve aqui uma intervenção irregular que causou todo esse dano, e também houve aqui uma intervenção positiva para resgatar essa criança pro lugar dela, né? Porque o lugar da criança é estar junto com a mãe. Então, esse êxito também trouxe para todos nós, especialmente para quem é de terreiro, alguns cuidados. Sim. Como é que a gente se instrumentaliza para a hora que chega ou o conselho tutelar, ou a polícia, ela pode entrar, ela não pode entrar, ela tem esse direito de retirar e levar para um outro lugar, porque acho que é importante dizer que a mãe ficou sem o direito de visitar a criança. Ela não podia ver a criança, o que é um absurdo, o que é inadmissível. Viola totalmente. Toda violação. E aí eu estava dizendo assim, então tá bom, então vai iniciar, vai lá, conversa com a escola, vê como a escola vê, cerca então a própria família para não ser surpreendido com alguma denúncia que pode causar problema, né? Porque se você sabe que alguém da família não está disposto para isso, você então já sabe, né? E quem é que pode, inclusive, dizer, eu não quero que inicie. É pai e mãe que decide. É pai e mãe. Então, parte também dessa nossa luta pelo combate, né, o enfrentamento ao racismo e essas violências, precisa necessariamente ser uma luta por uma transformação e uma disputa
ideológica e cultural na sociedade, porque não adianta a gente ter uma lei que fala uma coisa, que garante um direito, se essa lei não passa de uma letra muito bonita num pedaço de papel que não é cumprido, né? E aí eu acho que quando a gente fala sobre escola, né, e você estava comentando, né, sobre essa importância do diálogo, e isso para mim é muito marcante, porque, por exemplo, a gente tem uma lei pensando em prevenção, né, ao racismo religioso, que é a 10.639 e 11.645, que são leis que falam sobre a obrigatoriedade do ensino e do estudo da história afro-brasileira e indígena nas escolas. E quando essa lei, ela é uma lei de 2003, né? A gente tem 20 anos dessa lei de ser promulgada. Quantas escolas no Brasil, de fato, trazem essa discussão, implementam esse processo, falam sobre a história afro-brasileira, inclusive fazem uma discussão sobre os orixás, sobre o candomblé, sobre a mitologia africana, e inclusive trazendo essa perspectiva de mitologia afro-brasileira dos orixás como deuses, né? Das Iabás como rainhas, guerreiras, da Yansan, do Oxum, de Exu, como divindades, né? Divindades ligadas a elementos, à natureza, à vida. Isso não acontece. E quando acontece, né? Quando a gente tem poucas escolas hoje que fazem essa discussão, é sempre uma professora guerreira que luta para trazer essa discussão e que algumas vezes, inclusive, responde processo administrativo porque tem algum pai que acredita que esse não era um tema que deveria estar sendo discutido, mesmo tendo uma lei que obriga a escola a fazer essa discussão, né? Então, quando a gente fala sobre prevenção e quando a gente fala sobre o direito, eu acho que é muito importante, assim, não ter expectativa de acreditar que só a garantia da lei vai fazer alguma mudança, porque não vai, porque no limite a gente já tem uma lei que em tese deveria nos proteger e não nos protege, porque ela não foi feita por nós e muito menos foi feita para nós, ela foi feita para nos criminalizar. O curandeirismo, que era como era conhecido as religiões afro-brasileiras, foi criminalizado porque quando, enfim, primeiro no processo, né, ainda de escravidão, era uma forma em que a população negra aqui no Brasil utilizava para se proteger, né, para se reunir, e isso é um perigo. Segundo, porque é um processo de cura também, e isso também é um perigo. Porque se nós nos conhecemos, nos reconhecemos, entendemos essa conexão que a gente tem com a ancestralidade, entendemos que a nossa vida ela é uma continuidade, né? A gente vive nos nossos ancestrais, viveu nos nossos ancestrais e vai viver nos que vão vir da gente, né, no futuro. Se a gente entende essa potência, é um perigo para a sociedade da forma como ela é estruturada, porque a gente não vai aceitar violências que são sistemáticas contra o nosso povo em diversas áreas, né? O direito, ele foi constituído, em especial o direito penal, ele foi construído no Brasil com base nisso, né? Em como a gente consegue continuar o controle desses corpos negros e periféricos, mesmo depois desses corpos legalmente deixarem de ser considerados objetos e propriedade de um povo, mas na prática continuando sendo tratado como objetos, como propriedade, como animais, né? Então acho que esse papel da cultura, da disputa ideológica, em torno de uma concepção mesmo, assim, de vida, ele é fundamental, assim, eu acho que, eu falo isso sendo do direito, né, eu sou advogada, eu tenho mestrado na área, trabalho no Ministério da Justiça, Segurança Pública, mas a gente precisa pensar outros mecanismos, porque só a lei não nos basta. É importante, é fundamental, porque sem isso a gente não tem uma garantia mínima. Mas só isso também não traz a resposta que a gente precisa. E aí eu fico pensando, Tamires, que as leis, a legislação é uma vitória, tá? E é uma luta de um povo uma luta também, de um povo, né, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.639, a Lei de Cotas, são todas vitórias dos movimentos populares, certo? Certo. Do movimento negro. Mas eu penso que a gente deveria pensar
avançar. Porque a lei sozinha... E o Brasil tem... Eu não sei como é visto no resto do mundo, mas a gente sempre tem... de virou pizza, né? Porque a gente parece que se acostumou... que a lei não pega. Mas não basta fazer a lei. E quais as políticas a gente pode pensar para a implementação da lei? Né? Porque não basta você criar a lei e diga cumpra-se. Aí você tem que dizer o como. Tem que criar mecanismo para isso, tem que ter orçamento para isso. É controle social. Tem que ter A gente tá falando, participação social. A gente precisa processo. disso. Entretanto, eu acho que tem uma coisa importante também, que talvez a gente precise olhar muito, né? Porque nós estamos falando da Lei 10.639, nós estamos falando de leis que privilegia um povo desprivilegiado. Isso. Entretanto, isso não funciona. É. Nós não temos uma fiscalização, porque a gente está falando de 20 anos. É. Quem é que fiscalizou? Por que não acontece? Por conta das bancadas e desse crescimento. Porque quem é que faz a desqualificação e enfrentamento lá para que não aconteça nas escolas? De quem é interesse que a gente continue sendo visto como demônios? A gente sabe, se tem endereço. Tem CPF, tem CEP. Sim. E aí, por que essa desconstrução não acontece lá? Porque é um jogo de interesse. E aí o que a gente, pelo menos quando você fala em estratégia, para mim a estratégia porque é muito fácil dizer, eu vou entrar no seu terreiro. Quando você sabe quando que a polícia pode entrar no seu terreiro, sim, você barra a polícia. Exato. É isso. Eu tenho dito recorrentemente que cada terreiro precisa ter alguém que minimamente sabe o que é possível e o que não é possível. E a gente precisa ter uma rede. Está acontecendo no Omonanã, já manda para cá um telefone e tal, para que a gente vá lá enquanto e povo. Acionar a rede. Acionar a rede. Tinha que todo mundo ir, não Você importa. Tá entendendo? Se é a casa da Mariazinha ou do José. Mas tem que todo mundo, essa importa é uma estratégia a nação. de proteção. Exatamente. Olha, para o candomblé no Ilhéu-Baixo Algodão, que vai todo mundo para lá para gravar, para mostrar a arbitrariedade, porque é arbitrário. Você tá entendendo? Então a gente precisa, a estratégia, uma das estratégias é essa. A outra é cobrar do Ministério da Segurança Pública, entendeu? Para dizer, qual é a política que os senhores estão pensando para garantir o nosso direito? Porque é disso que nós estamos falando. Porque a bancada evangélica, ela tem estratégia. Sim. Quando 80% dos conselhos tutelares da cidade de São Paulo, que é a cidade que mais tem conselheiro tutelar, são controlados pela igreja. É uma estratégia. Eles levam. E aí, acho que é importante a gente de colocar enfrentamento isso. por não cumprimento. E assim, eu espero que o nosso povo, né, o povo de terreiro, se interesse por esse tema, se interesse em ouvir isso, porque acho que tem bastante informação que está sendo colocada aqui. E acho que eu gosto sempre de traduzir, às vezes, aquilo que a gente está falando. Né? É quando fala, é um projeto, porque quando tem eleição do Conselho Tutelar, as igrejas levam ônibus direcionados para eleger os seus conselheiros tutelares, para colocar os seus dogmas na execução da política pública. E o que significa enquanto isso para o nós? povo de terreiro não sai de casa para ir votar. E o que significa isso para nós? Não, e assim, falando de conselho tutelar, esse ano, agora em outubro, tem eleição. Exatamente. Do conselho tutelar. E por isso que eu estou querendo dar esse destaque aqui, porque a gente precisa traduzir, porque igual falamos no outro episódio, né, tem as discussões mais acadêmicas e tal, mas a gente tem que saber com quem a gente está dialogando, né? Então, porque às vezes ouve, mas não entendem como. Então, no dia de eleição, tem orô, tá recolhendo alguém, vai lá, porque é muito rápido votar no Conselho Tutelar. Busque nas suas redes, pede para os filhos mais novos olhar quem é de terreiro, quem não é da igreja aí que está aí candidato. Porque a gente tem como saber isso.
E saia, mobilize seus terreiros para ir votar no Conselho Tutelar. Porque, de novo, eu vou insistir, o que significa isso para nós? Sim. Enfrentamento ao racismo religioso. Exato. Porque é exatamente, acho que é importante dizer que é exatamente quem deveria garantir direito que violou. E eu estou falando aqui de um caso, mas nós temos outros casos de mães que perderam guarda porque os seus filhos foram para as religiões afro-brasileiras. E isso é pavoroso porque a própria mãe, a gente percebe que essa mãe fica insegura de estar nesse lugar e abre mão, inclusive, desse lugar porque ela não pode estar lá. Porque alguém decide. Porque eu já ouvi na cidade de São Paulo pessoas, conselheiros, dizerem: não pode. Não pode. É macumba. Sabia que isso faz mal para o seu filho? Que lá eles tratam o diabo? Que diabo é esse? Se o diabo não é nosso. E aí, eu acho que nem existe na nossa Não religião existe. essa ideia. Primeiro que inferno é uma criação cristã, não existe inferno nem demônio. A única cultura que tem isso é judaico-cristã. Não existe nas culturas tradicionais esse espectro. Mas eu acho que é importante também da gente colocar que o lugar desse executor de política pública, né? Ele não é conselheiro para a criança A ou a criança B. É conselheiro para todas as crianças. E falar de demônio, inclusive, e aí tem gente que se incomoda comigo, mas eu gosto de dizer que o estatuto, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a Constituição Federal, ela protege inclusive o direito de não crer. Ninguém é obrigado a crer em ninguém, nem em Deus, nem em Jeová, nem em Oxalá. A orientação religiosa compete única e exclusivamente à família. Isso é algo do direito privado, se é que eu posso dizer assim. Tem uma advogada aqui na mesa, me corrija. Família direta. Né? Da porta para dentro da casa da pessoa, daquela família. O Estado não tem o direito de intervir nisso. Pelo menos, se eu interpretei direitinho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal e a Carta da ONU. A Declaração dos Direitos Humanos Universais. Não compete ao Estado. Então, eu não conheço o demônio, não cultuamos demônio, mas, inclusive, se a família quiser cultuar o demônio, é problema dela, não é problema do Estado. Não é problema do Estado. E o executor da política pública ele tem que entender isso. Mas acho que também tem um outro detalhe que eu vou insistir aqui, de novo falando, que a gente está falando de impacto, né? Porque você disse que gosta de traduzir, e nós estamos falando do nosso lugar de proteção, da estratégia. Sim. Porque a gente vai falar, é o Estado que paga. No entanto, há uma organização civil, né? Sim. Que faz isso. Com a anuência do Estado? Com a anuência do Estado. Sim. Mas o Estado vai dizer, não, o Estado vai dizer, a partir da intervenção de um advogado, que ele está errado, porque a lei vai dizer isso e aquilo. Mas essa organização civil, ela está se organizando já desde o ano passado para garantir a eleição dos seus e domínio, porque nós estamos falando de domínio. Porque há um aparelhamento. Sim. E esse aparelhamento, desculpa, não, doutora, esse aparelhamento é exatamente para a manutenção do racismo religioso. Sim. Ou o distanciamento das crianças e adolescentes desses lugares que, inclusive, é da sua ancestralidade. Sim. Porque esse lugar você não pode estar. E quem disse que você não pode estar? Na maioria das vezes, conselho tutelar. E aí, de novo, vou dizer, quando alguém pode dizer, ei, o seu papel. Se tem uma coisa que o povo de terreiro estrategicamente precisa saber, qual é o papel do conselho tutelar? Sim. E aí não é papel dele. Não, e falando em estratégia, eu fiz a provocação em relação, né? A lei, ela é importante, ela é uma vitória do movimento. Sem ela, a gente não tem o básico, mas não é o suficiente. Agora, a ocupação de espaços estratégicos no poder público é fundamental para essa continuação, né? Para garantir que essa lei, ela de fato seja cumprida. Porque quando a gente tem advogado... Porque o Dr. Edio é um advogado negro de religião de matriz africana.
Não é à toa que esse foi um advogado que conseguiu defender essa mãe e garantir que ela tivesse a guarda da sua criança de volta, né? E aí, assim, ter advogados negros, ter juízes negros, ter conselheiros tutelares negros, ter promotores de justiça negros, professores, enfim, todas, né? Ministros, deputados políticos, no gerais, né? Representantes do poder judiciário, do poder legislativo, do poder executivo negros, que também tenham essa nossa compreensão, é fundamental para garantir que essa legislação, no que nos compete, ela de fato seja cumprida, assim, né? Então, pensar essas estratégias, tanto numa perspectiva de como a sociedade civil organizada ela se organiza para garantir uma fiscalização, controle desses processos e participa, né, das atividades que existem, né, que garantem a participação popular e social, mas também como essa sociedade civil se organiza para ocupar espaços estratégicos de poder político também é fundamental. Eu só vou fazer negros e que não sejam evangélicos. Exato. Porque se ele for negro e for ele dessas for denominações, ele nós vai estamos no seguir mesmo o lugar. pastor. Porque essa organização civil, esse aparelhamento hoje se dá por várias denominações neopentecostais. Sim. E é exatamente isso que nos retiram. Né? Porque, por exemplo, você chega lá, a diretora, já tive essa até por conta da minha função, eu já cheguei lá, chega lá, a diretora é uma mulher negra, mas é uma mulher que acredita que eu sou parte do diabo. Sim. Você tá entendendo? Aí e aí você precisa fazer todo um caminho que é do direito, que não é minha área, mas a gente precisa se apropriar para garantir direitos, para dizer, isso aqui você não pode fazer, isso aqui não condiz, porque Isso, nós não temos um advogado em cada lugar. Então, minimamente, a gente precisa saber desse caminho, que é uma estratégia, inclusive de manutenção. A outra, que não dá tempo mais, que eu acho que pensar, e aí é uma provocação para o Ministério, de que regulamentadamente os conselhos eles precisam ter a diversidade lá. Sim. Porque na cidade de São Paulo, né, e aí a gente ainda está falando dos impactos, mas na cidade de São Paulo, a gente teve lá a promotora que retirou todo um conselho justamente porque chegou um menino homossexual e aí eles disseram que o menino estava com o quê? Com um demônio no corpo. Ah, ótimo. E aí agrediram fisicamente naquela coisa de expulsar e aí isso chegou. E que bom que alguém fez esse registro, chegou para a promotora e ela retirou todo o conselho. Então, percebe como tem uma coisa que parece ocupar espaço é importante. É importante. É importante, mas é importante que sejam pessoas que consigam olhar para toda essa problemática, compromisso e dizer, não, aqui não pode. Porque senão a gente fica com problemas. É isso. Infelizmente, nosso tempo super estourou, mas estourou porque o assunto o assunto não é maravilhoso, mas está com pessoas maravilhosas e pessoas, como eu disse, que são ponta na lança na defesa dos direitos, no enfrentamento ao racismo religioso. A gente teria que fazer programa muito mais longo. Obrigada. Bom, eu acho que é importante, e ainda mais esse episódio, informar que esse episódio está sendo gravado no mês de junho, final do mês de junho de 2023. Julho, hoje já é 1º de julho. Que dia é hoje? 1º de julho. Ah, hoje já é 1 de julho. Hoje é dia 1º de julho de 2023. Temos eleições do Conselho Tutelar em outubro. 5 de outubro. Dia 5 de outubro temos eleições do Conselho Tutelar. Então, vamos nos organizar, vamos nos mobilizar, certo? Para, de fato, identificar. Precisa ser de terreiro? Não, não precisa ser de terreiro. Mas a gente precisa conhecer a história desse candidato ao Conselho Tutelar. Quais são as pautas dele, a quem ele serve. A quem ele serve. Né? Se ele está ali, de fato, para servir as crianças e adolescentes, porque o direito dessas crianças tem que ser, acima de tudo, de todos, né? De todos. Que é assim que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou se está a serviço de um projeto político que não nos interessa. Eu agradeço imensamente
a presença de vocês duas. Prazer. Eu admiro muito vocês, tenho muito carinho. E fazendo aqui as falas de encerramento, senão o pessoal puxa a minha orelha. Esse foi mais um episódio do Cabaça Cast, que é um produto do projeto Cabaça, Comunidades de Matriz Africana e Economia Solidária, projeto realizado como um curso de extensão na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, no campus da Zona Leste. Bom, é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. É sempre incrível conversar com vocês.